Será que é possível estabelecer uma rotina de sono para o bebê? Será mesmo que a gente consegue ensinar um bebê a dormir? Esse é mais um episódio do Helper Kids Talk. Eu sou a Ana Luísa, a tia Ana, sou fisioterapeuta e hoje eu estou muito bem acompanhada de uma pessoa que eu admiro muito e acompanho o trabalho. A especialista em sono, educadora do sono, Eliana Dias. Eliana, muito obrigada por ter aceito o meu convite, por estar aqui, trazer a sua visão de anos, a sua experiência e todas os seus ensinamentos para as nossas mães que precisam de tanta informação. Eu que te agradeço, viu? Pela confiança, pelo convite, por oferecer esse espaço para a gente continuar aí na luta, né? Ajudando essas mães, esses bebês, porque ficar sem dormir não é fácil, né? E por falar em ficar sem dormir não é fácil, o sono, ele prejudica muito a rotina de uma família quando aquele bebê não é capaz de dormir como ele deveria dormir. Ele é uma força centrífuga, né? Ele puxa todo... Quando um bebê tem problema de sono, ele puxa toda aquela família para aquele redemoinho. E começa aos poucos, agora é a mãe, depois vem o pai, depois às vezes até os irmãos, e aquilo vai comprometendo todo o bom andamento da família. E chega uma hora que os pais estão tão exaustos que eles já nem sabem mais o que fazer. E ainda mais se tiver um outro filho, como estabelecer toda essa rotina e como se manter bem como se manter bem a partir de uma criança que não dorme. Olha, é fundamental. A primeira coisa que nós temos que saber é que todos dormem. Basta que eles aprendam. Se um bebê é saudável, se ele não tem nenhum problema neurológico, se ele não tem nenhuma síndrome que atrapalhe o sono, porque não são todas as síndromes que atrapalham o sono, tem algumas síndromes que não atrapalham o sono. Se ele é um bebê saudável que não tem nenhuma implicação deste tipo, não tem por que não dormir. Todos dormem, basta que a gente ensine. Então, isso é muito importante, né? Que você acabou de dizer, basta que a gente ensine. Muitos pais culpam, às vezes, a criança ou... Acham que é assim mesmo, que bebê é assim mesmo, e não é a verdade. Exato. Não é a verdade. Sono é uma habilidade que se aprende. Então, a gente vem com a necessidade básica de sono, mas a maneira de dormir é aprendida. Acho que como tudo na vida, né? Se a gente tem um adulto que se dedica a estar ali, a ensinar, claro que ele também precisa desse aprendizado, e estabelece essa rotina com a criança, fica mais fácil. Mas mesmo assim, muitos pais dizem que o bebê não dorme. Como é que a gente estabelece isso? Que já fez de tudo. Lá no meu perfil, eles chegam e dizem assim, não, Eliana, eu já fiz de tudo. Eu digo, não fez. Se você tivesse feito, ele estaria dormindo. Pode acreditar que você não fez de tudo. Mas eu não sei mais o que eu posso fazer. Está exatamente aí o problema. É não saber o que fazer. Existe uma forma de fazer. E ela é normal, natural, é um processo natural de ensinamento. Problema de sono é comportamental. Isso. A não ser que seja nos primeiros meses de vida, 1 mês, 2 meses, 3 meses, que tem ali um refluxo, uma cólica, uma PLV interferindo. Passou isso, se a criança não tem nada, é comportamental. Então, até os 3 meses, é difícil da gente conseguir estabelecer essa rotina ou não? Não é difícil. Se o bebê está bem, a hora de começar a conduzir esta criança, eu evito falar em ensinar, porque parece que é um treinamento, e não é, né? Então, se o bebê não tem nenhuma outra implicação de saúde, nada disso, a hora de começar a conduzir o bebê é desde o momento que ele nasce. Que fantástico isso. Porque isso é o nosso comportamento, é o nosso comportamento que vai formar o comportamento de sono dele. Educação, sono é consequência, sono é consequência de tudo aquilo que você faz. Se você faz direitinho, ele vai dormir bem. Se você não faz direitinho, não conduz de forma adequada, ele não vai dormir bem. É só isso.
Fantástico isso. Comportamental. E a gente pode ensinar os bebês desde o primeiro dia de vida. Assim como a gente pode pôr no chão desde os primeiros dias de vida, a gente pode ensinar... Assim como a gente não ensina a mamar já a partir da maternidade, Perfeito. dormir é a mesma coisa. Comer é uma habilidade que se aprende. Não tem tantos bebês com alimentação comprometida porque a introdução alimentar não foi correta, não foi feita de forma adequada. O sono é a mesma coisa. E quando a gente fala desses bebês dos primeiros 3 meses, né? Porque cada fase a gente vai ensinar de uma maneira, né? De uma forma. Cada fase de uma forma. Nesse período, os pais têm, né, essas orientações para conduzir o sono do bebê nesses primeiros 3 meses, que muitas coisas as quais você citou podem acontecer. Isso. Então, nesses 3 meses, a gente pode dizer que oscila em alguns momentos esse sono, porque de repente acontece um refluxo, descobre uma PLV. Isso, pode oscilar, sim. Um bebê com a PLV ou com refluxo, ele vai ter... Ninguém dorme com dor, né? Se é um refluxo patológico, isso é um refluxo fisiológico, ok. Mas um refluxo patológico, o bebê não vai dormir, né? O sono dele vai ser interrompido o tempo todo. Ele até tenta dormir, mas ele não consegue. E, mais uma vez, sono é consequência. Se tem algo interferindo, algo negativo interferindo, o sono dele vai ser negativo também. Né? Então, agora, o que tem de bom é que o primeiro sinal para um bebê com a PLV e refluxo, o primeiro é a alteração de sono. Olha que incrível isso. É o primeiro. Não existe bebê com a PLV ou refluxo sem alteração de sono. Que dorme bem, né? Como é que ele vai dormir bem assim, né? Não existe. Ele pode não ter diarreia, ele pode não ter sangue nas fezes, mas dormir ele não vai dormir. Então, quando as mães chegam para mim e dizem assim, Eliana, parece que de um dia para o outro ele virou uma chavinha. Ele vinha bem e virou uma chavinha. Eu falo, opa, é bem assim que acontece, né? Então, hoje nós temos bebês com 12 dias apresentando a PLV, já sendo possível diagnosticar uma PLV. Então, esse bebê não vai dormir. Por quê? Porque ele tem um problema de sono. Agora, ele tem um problema que impacta no sono. Agora, por causa disso, então, eu não preciso conduzi-lo a dormir nos momentos que ele não está passando mal, ou que ele não está com dor, ou que ele não está com refluxo. É possível, sim. Eu tenho 2 netos, né, com refluxo e que dormem super bem. E outra coisa que impacta também nesses primeiros meses de vida, que impacta na amamentação, é o próprio torcicolo, que eu trabalho bastante, né? E a gente vê que impacta muito, né? Também no sono do bebê. Vai impactar na amamentação? Vai. Mas vai impactar também no sono. Aquele bebê irritado, que sempre está na mesma posição e aquilo ali também incomoda, porque ele não tem movimentação para isso. Exatamente. E a gente tem mais uma coisa que vai impactar no sono. Então, o sono é consequência. Se aqui está tudo bem... Então, se um bebê chega ao 3º, 4º mês e a gente percebe que com os ensinamentos este bebê não evolui, pode buscar que algo tem aqui impactando neste sono. A nossa sorte é que a grande maioria é só um problema de sono mesmo. Né? Ótimo. A grande maioria é só um problema de sono. E quando a gente tem descartado qualquer impactos que sejam patológicos na criança e a gente entra na família, a gente tem também esse comportamento dos pais interferindo nesse sono da criança? Com certeza. A criança, ela é o resultado daquilo que a gente ensina para ela, da forma como a gente conduz. Então, vamos lá. O bebê nasce sem saber nada. Tudo que ele aprende somos nós e o meio que ensina, né? Existe já a célebre frase aí, o homem, né, é produto do meio. Nem me lembro quem é o autor dessa frase, mas não sei se foi Aristóteles. Não me recordo também. O homem é produto do meio. Pois bem, este bebê vai crescendo, ele vai se desenvolvendo naquele meio e com aquele comportamento. Então, se eu ensino o meu bebê a só dormir balançando a partir do momento que ele nasce, é o que ele vai aprender. Quando ele estiver pesando 7 quilos, 8 quilos, 9 quilos, 10 quilos, você vai ter que estar balançando para que ele durma.
ele dorme, você põe no berço. Quando ele acorda, ele precisa disto para voltar a dormir. É o que a gente chama de associação negativa de sono. Né? O bebê que só dorme no peito e que todas as vezes que por alguma razão ele acordou, a mamãe voltou ao peito. Ele vai precisar disso todas as vezes que ele aquele micro despertar. Agora, é o peito que é negativo? Não. É a associação, é o hábito que não permite que ele durma. E eles são espertos, né? Eles sabem. Se eu ficar ali, claro, é mais quentinho. Eu tô com o cheiro da minha mãe, mas ali não é o ambiente. E ele aprendeu assim, porque um bebê que você ensina desde o início a não dormir assim, ele não fica no colo. Se ele acorda à noite por alguma questão, por alguma razão, ou para você dar um remedinho, ou porque está gripado, você resolveu o problema dele e se joga para o berço. Eu tenho certeza que aqui nós vamos ter mamães ouvindo a gente que vão entender o que eu estou falando, vão reconhecer esse comportamento. Eles não ficam, eles não querem. Por quê? Porque eles entendem, porque eles aprenderam, porque eles desenvolveram esta autonomia para dormir. E que o berço é o local dele dormir. Não, isso é incrível, porque são vários relatos que a gente recebe no dia a dia quando a gente trabalha com o bebê. Ele só dorme no peito, eu coloco no berço, ele não vai. E as mães esquecem que realmente foram hábitos que não foram saudáveis, que foram hábitos negativos para que realmente a criança tivesse essa autonomia do sono. Olha, um bebê, ele nasce e até os 6 meses ele muda mensalmente. Tanto de rotina, como de rotina de sono, como a rotina alimentar, os intervalos de soneca, ele muda até os 6 meses. A rotina alimentar nem tanto, porque ela é mais fixa, né, do que a rotina do sono. A partir de 7 meses, ele tem capacidade de estar dormindo a noite toda. Um bebê de 7 meses em diante dorme a noite toda. Ou deveria dormir a noite toda, né? Ele tem capacidade para dormir a noite toda. E, Eliana, falando das sonecas que você acabou de citar, a gente sabe que nesses primeiros meses eles dormem muito, inclusive tiram várias sonecas durante o dia. Mas tem bebês que os pais também falam o quanto é difícil e que a soneca, muitas vezes, mais uma vez, nos hábitos que não são os adequados. No colo, que quando vai para o berço, eles não ficam mais do que 10 minutos. Então, para que o bebê consiga fazer uma soneca de pelo menos 30 minutos, os pais ficam com o bebê no colo. E aí, a gente vai ter isso durante o dia acontecendo nas sonecas, que vai impactar na família inteira, porque a mãe ou o pai vai ter que ficar à noite com o bebê no colo. Olha, um bebê só não para no berço em algumas condições. Ou ele tem refluxo, ou ele percebe uma diminuição do leite da mamãe, eles ficam em estado de vigília, em estado de alerta, e aí ele não quer sair de perto. Ele sabe, né, instintivamente, que é ali o local onde ele se alimenta. Então, ele não quer sair de perto. A natureza é maravilhosa. Se ele não precisa estar com fome. Se ele perceber uma diminuição de leite, as mamães podem prestar atenção. Tem um período aí da amamentação, por volta de 1 mês e meio, 2 meses, que a mamãe já está muito cansada, a produção cai no período da tarde. É aí que a gente chama de hora da bruxa, né? Quando chega 4, 5 horas que o bebê grita, chora, nada resolve. Ele já percebeu, ou ele está com fome, ou ele está percebendo essa diminuição do leite e ele não quer dormir em outro lugar, ele quer ficar ali. Então, essa coisa de bebê não parar no berço, ou é falta de adaptação, ou é fome, ou é refluxo. Só tem essas 3. A falta de adaptação a outra superfície é uma coisa que judia muito dos bebês. Porque ele nasce, a gente já, né, pega, aconchega, é outra textura. E eles sentem dor. Por quê? Porque o colchãozinho é muito duro. Um ossinho que nunca encostou em lugar nenhum, ele vai sentir dor. Então, ele dorme 10 minutinhos e acorda e não quer mais ficar. Aí ele começa a assimilar que ali é desconfortável para ele, que ali ele sente dor. E ele não fica mais.
E aí, se os pais pegam e aí, fazem tudo tudo no colo, Então, qual é a atitude nesse momento, né? É ter estudado, entender, bom, fome, descarta fome, não é fome. Dor, não é dor, descarta dor. Então, é adaptação. Aí entra algumas estratégias que a gente tem lá no curso para, né? Por que o ninho funciona tão bem? Não é porque diminui o espaço do bebê, é porque é mais macio, porque ele não fica naquele. Parece um pau, né? O colchãozinho dos a bebês. densidade, né, do A colchão, densidade que do é a colchão. ideal, né, para aquela criança, né? E a gente fala muito isso para as famílias, o quanto tudo que a gente faz com a criança, e tudo que a gente adapta, e os pais, quando estão muito bem informados, tudo fica mais fácil. Mais fácil. Para os pais, porque eles vão ter exatamente também uma rotina que eles vão criando, porque é uma criança que acabou de chegar, tudo é novo. Eles também vão aprender várias situações com a criança. Nem todo choro é fome, nem todo choro é sono, nem todo choro é um desconforto, né? Então, os pais vão aprendendo a lidar com aquela criança. E quando eles criam hábitos saudáveis, não só fica saudável para o bebê, principalmente, que é o que a gente quer, mas também fica saudável para toda a família. Para toda a família. Uma casa com um problema com um bebê, quando eu chego para alguns atendimentos, a atmosfera é pesada, porque está todo mundo cansado, está todo mundo esgotado, está todo mundo, né? Todo mundo já num cansaço extremo. Absurdo, e um alerta assim que qualquer coisa sai fogo. Exatamente. E mais, além de tudo, a preocupação. O que será que meu filho tem? Por que será que ele está assim? E às vezes não é nada, às vezes é só hiperestímulo. Exato. Isso só também excesso de estímulo. Exato. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente acha que está confortável para o bebê no colo. Eu costumo muito dizer isso para elas. Gente, tem melhor coisa que um bebê no colo? Não tem. Eles são cheirosos, são gostosos. Aquele cheirinho de leite é uma delícia. Todo mundo quer ficar com o bebê no colo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse excesso do colo. Porque isso também não vai causar bons impactos ao longo de todo o desenvolvimento da criança. A gente sabe, né, o preço que a gente paga por falar isso na internet, né? A gente sabe. Há 6 anos, 8 anos atrás, 6 anos atrás, quando eu vim para a internet, era um horror você dizer que lugar de bebê se desenvolver era no chão, né? Hoje, ainda bem, com todos os profissionais sérios das áreas correlatas aí se posicionando, a coisa está um pouco melhor. Então, hoje já, né, a gente já vê as pessoas aceitando melhor. Mas eu cheguei a ouvir, se eu quisesse pôr meu filho no chão, eu tinha comprado um tapete, não tinha tido um filho. Absurdo, E né? aí isso dói na gente, porque você vê crianças aí com problemas de não ir para o chão, de não brincar, de não se relacionar, de não sair do colo. E aí, qual é a razão? Está cansado, está sem dormir, e não tem o estímulo adequado. E o sono, né? Quando a gente fala do sono, muitas famílias entendem só aquele ato do dormir, né, Eliana? E a gente não tem que falar só do ato do dormir. Sim, é algo que vai acontecer, é algo que a gente quer que aconteça. Mas quando a gente fala do sono, a gente precisa lembrar que aquela criança que não dorme bem, o restante também não vai ficar bem. Não vai bem. O aprendizado não vai bem, o desenvolvimento não vai bem. Algumas crianças, claro que cada um vai reagir de uma forma, mas algumas crianças ficam extremamente agressivas, né? Eu tive um bebê em Cuiabá. Eu sempre conto esse caso, porque foi um caso que me marcou, que a escola chamou e disse, olha, não dá, tem algum problema, você precisa procurar. Aí, qual a primeira coisa que vem na cabeça dos pais? TEA, né? Autismo. Então, foram para uma neuro e fizeram toda a investigação. A neuro pediu para me procurar. Então, eles vieram em mim e falaram, olha, a neuro, eu nem conheço a neuro, não conhecia e não conheço. E eles contrataram a consultoria presencial, porque o caso já era mesmo muito sério. A cada 40 minutos, este bebê de 1 ano e meio, que já tinha triglicérides, colesterol alto, obesidade, início de obesidade com 1 ano e meio, a cada 40 minutos ele acordava para mamar. Então, ele acordava chorando, a mãe ia,
pegava, punha no colo, enquanto não dava mamadeira, ele não parava de gritar. Aí dava mamadeira, às vezes ele nem mamava, mamava um pouco, às vezes mamava tudo. E aí ele gritava mais 40 minutos para voltar a dormir. Aí ele dormia, ela voltava para o quarto dela, 40 minutos depois tudo se repetia. Nossa. Eu fiquei muito preocupada quando eu cheguei lá, com a situação dela, né? E com ele, porque eu vi que ele estava extremamente comprometido. O pouco que ele dormia, ele ficava em estado de vigília. Então, ele se debatia demais, as perninhas se debatia muito, porque ele não entrava em sono profundo. Ele estava esperando acordar para voltar para o colo e mamar novamente. Só que chegava uma hora que a exaustão tomava conta e ele dormia. Foram 4 noites, assim. Eu reservei para ela 4, quando, na verdade, eu só fico 3. Com ela, eu fiquei 4 noites. E depois eu trabalhei online com ela mais 40 dias. Foram 40 dias, eu vim embora com a câmera do quarto instalada no meu celular para continuar a observação. E ele, a partir do 15º, 20º dia, é que ele começou a relaxar. Então, esta criança foi a mais comprometida que eu encontrei em termos de sono. O sono estava prejudicando profundamente o desenvolvimento emocional dele. Então, ele batia, ele mordia, ele batia na mãe, batia no pai, batia nos amiguinhos, mordia, quebrava os brinquedos, não comia, não parava sentadinho para comer e estava obeso. Mas eram as mamadeiras da noite, né? À medida que o sono foi melhorando, desapareceram todos esses problemas. Então, imagina se eles vão para um profissional menos experiente, para um neuro menos experiente, eles iam estar investigando, esperando fechar um diagnóstico até hoje e a criança sem dormir. E uma casa comprometida, um desenvolvimento comprometido, tanto desenvolvimento Tudo motor, comprometido, cognitivo, emocional, tudo. Ele não comia, não punha nada na boca sozinho, porque ele estava sempre esgotado, sempre cansado. Sim. Qualquer coisa era motivo para ele fazer uma birra. Qualquer coisa era motivo para ele se jogar no chão. Você vê que a hora que você está com o profissional certo, a pessoa olha para aquilo, detecta, faz todo o acompanhamento e as orientações adequadas que tem que acontecer. E a mãe, muitas vezes, tem que ser forte, porque muitas vezes, nos primeiros dias, não é algo fácil. Não é fácil. E isso elas precisam muito bebê, entender. Por exemplo, não foi fácil. As duas primeiras noites eu passei em claro ao lado do bercinho dele. Olha isso. As 2 primeiras noites. Em claro, porque não dava para sair dali. Porque o meu método, o bebê não fica sozinho, né? Quando é presencial, sou eu que fico ali, as 2 primeiras noites. Quando é online, são os pais que ficam, né? Mas o quanto é importante, né, que a família entenda esse processo que vai acontecer e realmente esteja confortável. Porque se eles não estão confortáveis, vai, né? Esse caso foi tão difícil. Poucos pais não reagem mal. Mas esse caso era tão difícil que eles já estavam tão assustados que eles, ficaram quietinhos e eu pude trabalhar, eu pude fazer até a 3ª noite, quando eu introduzi a mãe para continuar o processo. E foi uma maravilha. Olha que coisa boa. Mas era um bebê bastante comprometido. Eu não me esqueço, sempre cito esse caso, porque de todos que eu tive, esse foi o mais comprometido. Foi um dos mais comprometidos, né? Eu, recentemente, né, atendo ainda essa neném, os pais chegaram, graças a uma excelente pediatra, né, que detectou que alguma coisa não estava legal. Realmente, ela tinha muitas questões posturais. Uma nenenzinha que chegou para mim com 2 meses. Com 3 meses, os pais estavam há 3 meses se revezando para dormir com a criança no colo, porque se tirassem ela daquele ambiente, ninguém dormia. Então, cada dia dormia um com a criança aqui. Falei, não, gente, isso não está adequado, né? A gente vai precisar melhorar algumas questões. E ela realmente tinha umas questões mais de desenvolvimento mesmo, postural, muito comprometida. Depois que a gente começou a ajudar nas questões posturais, a primeira coisa que a mãe relatou e o pai relatou foi o sono. A gente agora conseguiu deixar ela no berço dormindo sozinha e ela conseguiu dar conta. E as sessões de fisioterapia, eu falo que os pais são muito fortes, né? Eles confiam, graças a Deus, muito no nosso trabalho. E era, muitas vezes, chorando.
acalmava, né? Os pais acalmavam e ela voltava para que a gente conseguisse continuar trabalhando, fazendo os manuseios, porque realmente ela não aceitava nem o toque de tão comprometida que era, né, a situação. Depois de começar a fazer, o primeiro relato veio do sono, que começou a conseguir colocar ela no berço para dormir. E em seguida, eu falei assim, vamos tentar deixar ela comigo? E vocês esperam, fica espiando ali, mas esperam lá fora, vamos deixar ela comigo? Tudo foi se resolvendo. E aí, hoje é uma criança que dorme muito bem, que está com um desenvolvimento maravilhoso, pleno, os pais super seguros, mas eles precisavam, né, de um acompanhamento. A pediatra, graças a Deus, muito boa, indicou muito cedo, percebeu que tinha algumas questões cedo. E tudo se resolveu, porque eu falei, não tem como você dormir com a criança se revezando, porque no outro dia o pai trabalha, como é que faz? A mãe vai dar conta da casa, que ela está de licença maternidade da criança, mas não dá para a gente passar uma noite com uma criança deitada no peito. Né? Então, isso são questões, muitas vezes, que é o que você disse quando a gente estava aqui antes de começar a gravar. A gente detecta situações com a criança que a gente fala, a gente precisa ajudar no sono, mas a gente precisa de um outro profissional para poder ajustar aqui. Exatamente. E isso é muito importante. Esse suporte, né, multidisciplinar com o bebê é uma coisa importantíssima, né, para os pais poderem contar com esse suporte. Eu estou me lembrando de um outro caso que recente também, esse bebezinho veio com mais ou menos 1 mês e meio, ele veio pela cabecinha, né, que estava amassada. E aí passou mais ou menos 1 mês e meio, o primeiro filho do casal, o pai falou assim para mim, olha, se você disser para mim que os bebês dormem, eu vou dizer para você que é mentira. Eu falei, os bebês dormem. Os bebês dormem. Não. Dorme porque muito ninguém bem. me contou que eu ia passar noites em claro e no outro dia eu tinha que trabalhar. Eles chegavam no consultório exaustos, eles me entregavam a criança exausta. Eu falei, olha, vocês vão ter que buscar ajuda, porque as crianças dormem e eles precisam dormir para que todo o restante aconteça, porque se a criança não está dormindo, ela está sendo consumida por isso, e aí o desenvolvimento não vem. É um bebê mais irritado, é um bebê que o desenvolvimento dele não vai acontecer. Ele não aprende, ele estagna ali, ele não aprende. E aí eu pedi para eles, eu falei, a gente precisa de um acompanhamento mais de perto em relação ao sono, porque pelo bebê, porque está tendo impacto bem negativo no desenvolvimento motor e para vocês. E ele, não é impossível. Eu falei, então você conversa com os pais que estão na recepção e você vai ver que os bebês dormem. Dormem. Essa questão, bebê assim mesmo, bebê não dorme mesmo. É mito, né? É mito, né? Isso está regado aí na crença popular aí. E vou te dizer mais, às vezes os pais ouvem isso dentro do consultório do pediatra. É verdade. Ô pai, olha, mãe, é o seguinte, bebê não dorme mesmo. Eu digo, então, eu estou há 15 anos sonhando, né? Porque bebezinhos, quando eu comecei, por exemplo, que eu trabalhava com recém-nascidos, né? Fechava contratos aí de 40 dias com recém-nascidos, eu saía com 40 dias, o bebê estava dormindo 8 horas por noite. Ai, que coisa boa, Quer dizer, tinha até antecipado o jejum noturno dele, já estava fazendo um jejum noturno de bebê de 5 meses. Mas isso é uma outra coisa que muitos profissionais da área da saúde falam, olha, a cada tantas horas você tem que acordar o seu bebê à noite para mamar. Não existe isso, né? Não existe isso. Hoje já tem muitos bons profissionais combatendo essa mentira cor-de-rosa, como eu chamo, né? Adoro essa mentira cor-de-rosa. É ótimo. Você sabe como surgiu a mentira cor-de-rosa? Eu tinha acabado de ter um problema lá, aí eu estava lendo e li sobre o sal do Himalaia, né? Que ele é cor-de-rosa porque ele é sujo, com os resquícios de ferro, né? Da salina e tal. E por isso ele é cor-de-rosa. Então, que é uma mentira, que ele não tem nada além do que o outro sal, que ele não tem. Eu li aquilo e falei, olha, uma mentira cor-de-rosa, né? E aí, a maternidade, né? Ela está cheia de mentira cor-de-rosa. Então, é uma analogia entre o sal do Himalaia e porque o sal do Himalaia é uma mentira cor-de-rosa. Perfeito, e ficou ótimo isso. Porque são os grandes mitos da maternidade, então é a mentira cor-de-rosa. Exato. Então, voltando na questão do precisar mamar para dormir. Após 20, 30 dias,
Alguns pediatras são até mais radicais, eles falam em 7 dias, 10 dias. Então, eu deixo aí por 20 dias, né? Sou mãe, sou avó, então 20 dias. Você não tem que acordar o bebê para dormir, a menos que esse bebê tenha baixo peso, que ele não esteja recuperando peso, que ele tenha algum problema de saúde. Ai, Eliana, mas existe aquela questão da hipoglicemia, né? Gente, hipoglicemia em bebê, ou ele nasceu com baixo peso, né, abaixo de 2 quilos, ou ele nasceu acima de 4 quilos. E aí, em 7 dias, isso está resolvido. Não tem por que este bebê, a não ser que ele tenha algum problema endócrino. Então, voltamos a dizer, se ele tem boa saúde, se é um bebê saudável, não tem que acordar para mamar. E outra mentira que eu tô aqui lembrando, essa outra mentira cor-de-rosa é, olha, para as grávidas, né? Aproveita para dormir, porque depois Como você se não vai sono dormir. você estocasse, né? Como se você fizesse um estoque, dissesse assim, olha, eu fiz um estoque 9 meses e agora eu posso ficar um Agora eu ano sem posso dormir. ficar sem É porque eu dormir. tenho um estoque de sono aqui. Não faz sentido, É. né? Aproveita para dormir, porque depois você não vai dormir mais. Isso é tão falado, né? É uma crença popular que tanta gente fala sobre isso que quem tá grávida e vai ter neném Exato. acredita nisso. Claro que o primeiro mês, o bebê acorda de 2 em 2, de 3 em 3 horas para mamar. Ok, não temos como mexer nisso, é biológico. E aí tem uma série de coisas, né, intrincadas aí. É o desenvolvimento biológico, é a necessidade de acordar para mamar, para crescer, para engordar. Se ele está ganhando bastante peso, se ele está bem alimentado durante o dia, né, se essa amamentação ou que seja na mamadeira está correta, ele vai já começar a criar uma reserva. À medida que ele vai criando essa reserva, ele vai precisando dormir mais e comer menos à noite. Com 2 meses é um tempo, com 3 meses, um bebê já faz 6 horas de jejum noturno. Com 4 meses, 7. Com 5 meses, 8. Com 6 meses, de 8 a 9, porque às vezes eles dão uma paradinha. E com 7 meses, de 10 a 12 horas de sono noturno. Pronto, ele próprio fez o desmame noturno dele. Precisou interferir? Não, não precisou. Precisou parar de alimentar o bebê à noite? Não, não precisou. Você foi seguindo as necessidades dele. Você foi acompanhando e seguindo as necessidades, atendendo essas necessidades dele. Agora, 7, 8 meses. Eu tenho bebês de 8 meses que as mães falam lá nas lives. 8, 9, 10, 13, 15, 16 vezes. O dia que a mamãe disse para mim que o bebê de 8 meses dela acordava 16 vezes para mamar, falei, chega, tá todo mundo proibido de falar mais do que 16 vezes aqui. Não é possível. É muita coisa, ele não dorme, né? Não, ele não dorme. Eu falei, não, seu filho não acorda 16 vezes para mamar. Numa noite de 8 horas, Ele não dormiu. ele não dormiu. Numa noite de 12 horas, ele não dormiu. Né? Então, eu falei, ó, se alguém aqui falar que o filho acorda 20, eu vou desligar a live, pelo amor de Deus. E tem sinais que os pais podem se atentar que tá chegando o momento daquela soneca ou que realmente está na hora de colocar esse bebê para dormir? Existem esses sinais? Como que o bebê se comporta para que a gente observe, olha, eu tô achando que é sono? Pra gente, profissional, que tá todos os dias com o bebê, a gente já começa a falar, olha, tá com sono, o bebê dormiu? Sono, a gente olha pra carinha Pela dele, maneira tá com que ele sono. começa a coçar o olho, o jeito que o olhinho vai descendo, o chorinho, se tá chorando, fica um pouco diferente. Ou que ele fica muito elétrico. Muito Isso elétrico também é um acontece. sinal de sono. Quais são esses sinais que os pais precisam estar atentos? Olha, tá passando desse horário aí da soneca, ele já deu o sinal e você não fez nada. Olha, é muito fácil. Por quê? Porque hoje eu tenho, inclusive, um guia que eu desenvolvi para dizer para os pais os parâmetros de número de soneca por idade. Então, um bebê de 3 meses, ele faz 4 sonecas por dia. De tanto a tanto tempo. Isso a gente não delimita, é o bebê quem demonstra. Mas ele faz 4 sonecas por dia. E é aproximadamente o quê? 30 minutos cada uma? Aproximadamente. Faz mais. Mais? Às vezes ele faz uma de 40 minutos, 2 de 1 hora, Ótimo. uma de 1 hora e meia.
cada um vai ter um padrão. Aí é onde os pais, com conhecimento, com a informação, vão observar o bebê e vão saber qual é o padrão de sono daquele bebê. Com 5 meses, ele faz só 3 sonecas. Raríssimo. Se o seu bebê, com 5 meses, está fazendo 4, 5 sonecas, a rotina não está correta. A rotina não está certa, não está adequada. E também, se não está adequado, vai impactar no desenvolvimento. Vai impactar no desenvolvimento. Então, o que você faz? Você junta o conhecimento de saber como o seu filho expressa o sono, mais a janela de sono, que é o intervalinho acordado entre uma soneca e outra. Um bebê de 3 meses fica 1h30, um bebê de 5 meses fica 2h30 acordado. Por isso que ele só faz 3h30. Então, é muito simples. Agora, precisa ter o conhecimento. Então, se você olha para o seu bebê e fala, ele não está demonstrando sono, mas se já faz 2h40 que ele está acordado e ele tem... Está na hora dele dormir. Você põe no berço, ele vai dormir. Reconheça isso, né? Saiba realmente qual é esse padrão desse sono dessas crianças. Então, você junta o conhecimento da quantidade de sonecas por dia, mais o intervalo, né? E os sinais que seu filhinho dá, que um coça o olhinho, o outro puxa a orelha, o outro fica extremamente elétrico, né? O outro fica com o olhar paradinho, o outro começa a choramingar. Cada um tem um jeitinho de demonstrar que está com sono. Porque o cérebro acorda, vai, cansa e precisa dormir de novo para descansar. Vai, acorda e dorme de novo para descansar. Agora, imagina um bebê que fica acordado o dia todo. Não. Mas aí tem uma outra fala, né? Que vem mais um mito aí cor-de-rosa, né? Que o bebê, se ele dormir muito durante o dia, ele não vai dormir durante a noite. É verdade. Se eu deixar o meu bebê tirar 3 sonecas de 2 horas com 5 meses, ou de 3 horas com 5 meses, realmente ele não vai dormir à noite. Acontece que isso não é assim que acontece. Da onde que vem essa mentira cor-de-rosa? É aquele bebê que já não dorme à noite porque está com mau hábito, e aí passam a deixar o bebê acordado durante o dia para que ele durma à noite. Aí ele não vai dormir nem de dia e nem à noite. Porque olha o processo. Nem remédio, nem melatonina que os pediatras estão dando para bebê tem feito os bebês dormirem à noite. Por quê? Porque é comportamental. Pode dar, a não ser que você dê Rivotril. Porque melatonina, aquele outro remédio, nem vamos citar o nome aqui, senão o povo vai sair comprando para dar. Mas é um que vem com uma vitamina junto. Mas eu esqueci mesmo o nome dele agora. Eu não lembro o nome dele agora. As mães falam, Eliana, já dei até isso e ele não dorme. Eu digo, não vai dormir. Faça o curso. Ou então a consultoria, ou então estude pelo meu conteúdo. E daqui 3 noites você me conte. Pronto. É muito bonito quando os pais têm o conhecimento e realmente se sentem seguros para fazer esse sono. Né? Não tem muito tempo, atendi 3 bebês, né? Eles eram trigêmeos. E a mãe falava assim para mim, Ana, eu vou conseguir, né, através, né, toda essa rotina, fazer para os 3, porque eu preciso também descansar no momento que eles descansam. Talvez os primeiros dias não sejam fáceis, mas eu vou conseguir adaptar e mostrar para eles que é o melhor. Era um reloginho, os 3. Ela colocava no berço e eles faziam exatamente o que você disse. A mãe estava muito segura, muito bem informada, né? Se eu não me engano, inclusive era por você, essa mãe. E ela conseguiu estabelecer toda essa rotina para as crianças. Então, eles tinham um momento de ir para o chão e brincar, porque ela falava, ou eu faço isso, são 3 fraldas, são 3 banhos, são 3 bebês que eu tenho que incentivar, são 3 bebês para dormir. Se eu não colocar uma regra e uma rotina, a minha família vai se desabar. Porque como é que a gente vai fazer? Desaba. E é exatamente o que ela conseguia fazer. Colocava no berço, eles tinham a hora para dormir, tinham a hora para acordar, porque ela sabia qual era o tempo da soneca que essas crianças tinham que tirar e o horário que ele ia dormir à noite.
E aí, me conta uma coisa, Eliana. Quando a gente fala, né, da criança estar ali no chão, brincando, se desenvolvendo, o sono estabelecido, ou talvez não tão estabelecido assim, mas vamos dizer que está ali quase lá. Os pais podem ficar brincando com o bebê, hiperestimulando, ou brincando muito com essa criança depois das 6, 7 horas da noite? Tudo depende da idade. Ótimo. Não vai fazer isso com um bebê de 2 meses, com um bebê de 3 meses, mas com um bebê de 2 anos, aquela coisa de apagar a casa às 6 horas da tarde não faz sentido. Perfeito. Sabe? Eu chego em algumas residências, quando é presencial, tá o pai lá, coitadinho, ele não pode ligar a TV da casa. Ele tá... Não pode fazer barulho. Não, a criança tem 2 anos, tem 1 ano e meio, não tem essa necessidade. Porque as mães estudam lá quando o bebê nasce, que questão de luz, de excesso de luz, que tem que apagar tudo. Há poucos dias, muito engraçado, né? Porque no meio disso tudo vão surgindo as brincadeiras, né? E as coisas engraçadas. Uma mãe, no meu grupo lá das mentoradas, Eliana, o meu bebê tá tudo certo com ele, tudo certo. Dorme, tá. Mas para tomar banho é um choro, Eliana, mas eu choro junto, porque eu não sei mais o que fazer. Eu falei, que idade ele tem? Ela falou 4 meses. Eu falei, me conta aqui, como é que é? Me conta tudo direitinho aí, a rotininha dele. Quando dá tal hora, eu apago tudo, levo ele, tiro a roupinha dele, apago, levo para o banheiro. Falei, pode parar. Você vai passar a deixar a luz acesa. Mas, Eliana, não vou estimular ele. Você não quer, não é que ele pare de chorar? Então você vai acender a luz. Mas, Eliana, a gente estuda, a gente lê. Eu falei, não, se alguém disse que precisa apagar luz para bebê depois de 2, 3 meses, está errado. 4 meses é o que a gente chama de marco da inteligência, né? Inclusive, é daí para frente que eles pegam muito todos os hábitos, porque eles estão aprendendo tudo. Ele quer ver tudo, ele quer saber de tudo. Aí você bota ele no escuro para tomar banho, ele vai gritar. No dia seguinte, ela voltou, Eliana, acabou o problema do choro. Deixei a luz acesa. E depois ele dormiu? Dormiu, Eliana, eu nem acreditei. Eu tirei ele do trocador, apaguei a luz, botei no bercinho, ele já estava dormindo, porque ele já tinha autonomia para dormir. Certo. O problema dele era tomar banho no escuro. Ele odiava tomar banho no escuro. Olha que fantástico. Porque ele não via nada. Quando ela falou, apago tudo, deixo muito pouquinho a luz do corredor, eu falei, pode parar. Pode começar a acender essa luz, que ele está injuriado no escuro. Ele não quer tomar banho no escuro, ele quer brincar. Então, essa questão de não estimular os bebês, para tudo tem uma idade também, né? Eu estava numa consultoria presencial agora, semana passada, e a mãe preocupada porque o pai estava brincando com a bebê no tapete dela, ficar em pé. Eliana, isso aí não vai atrapalhar ela dormir? Eu falei, não. Ela tem 8 meses. Eu falei, não vai. Não? Eu falei, não vai. A hora que você tirar ela daí, você já vai dar o banhinho nela, depois você vai trocar, vai pôr no berço. Acabou o problema. Ela não tem 1 mês de idade, 2 meses de idade. Não tem problema. Agora, é claro, se você está pondo uma criança de 1 ano no berço para dormir, para começar a noite, o pai chega do trabalho, essa criança escuta o carro entrando na garagem, sabe que é o pai que está chegando, ele não vai dormir. Ele vai se agitar, ele vai querer esse pai, ele vai natural. Então, eu digo, papai, você escolhe, ou você chega antes e brinca com ele, ou você chega depois. Ou então chega e entra quietinho e espera. Isso sim agita o bebê. Mas o brincar com o pai ou com a mãe, o brincar, dizer que vai estimular o bebê a ponto dele dormir, não. A hora que chegou a hora de acabar com a brincadeira, acabe com a brincadeira, leve para o banho, ele entende perfeitamente que é outra fase. Agora, se você está começando a fazer isso agora, você vai ter que ensinar. Não é no primeiro dia, nem no segundo dia. Não nem é no uma terceiro. mágica, né, não gente? Não é uma mágica. Tudo é uma adaptação, é uma rotina e um ensinamento. É aprendizado, é ensinamento e aprendizado. Né? É que muitas coisas as famílias querem, igual ela fala tela de celular, touchscreen, né? Querem para ontem. E não é assim que funciona. É o que você acabou de dizer. Um bebê de 1 ano é totalmente diferente o aprendizado para um bebezinho de 1 mês. Diferente. Até o como você vai ensinar
é diferente. É totalmente diferente. Olha, essa bebê de 8 meses, no segundo dia, na soneca, porque eu comecei à noite, eu começo à noite, no dia seguinte tem a soneca. Na soneca eu pus ela sentadinha e dei o comando de voz para ela. Deita para dormir. Manuela, deita para dormir, é hora de dormir. Ela me olhou, falei, deita para dormir. Ela deitou e dormiu. Eles são muito espertos. Ela já sabia o que era deita para dormir. Ela tem 8 meses. Ninguém acreditou. Os avós foram lá na terceira noite, entrou todo mundo no quarto, olha só, né? Aquele medo que os... Eu apaguei a luz, estava escuro, eu disse para eles, fiquem quietinhos, mas podem olhar. Ficou todo mundo olhando a Manuela deitar para dormir. Manuela, deita para dormir. Ela deitou e dormiu. Aprendizado. E os pais seguros. Né? Então, é isso. E não é o coitadinho do bebê, né? Coitadinho do bebê, você vai fazer isso. E eu falo isso para os pais, a gente tem que ter muita consciência. Coitadinho, você deixa ele dormir sozinho. Coitadinho. Gente, dormir é um ato solitário. Para dormir, precisa relaxar para vir a concentração. Sem isso, não tem como. Ou então a concentração para vir o relaxamento que leva ao sono. Se tem alguém... Depois que eles aprendem a dormir, eles fazem assim com a mãozinha, ó, para você sair do quarto. Dá licença. O meu netinho, o Miguel, que fez 2 anos agora, ele faz isso desde 1 ano de idade. Tal. E fica falando tchau para você. Enquanto você não sai do quarto, ele não mama e não para de falar tchau. Olha a autonomia dessa criança. Aí você sai do quarto, ele mama, depois ele vira para o lado e dorme. Né? Não são todos que precisam mamar para dormir. Miguel, porque teve umas outras questões. Então, para não arrumar uma guerra, ele passou a mamar para dormir. Mas cada um é um. Senão as mães vão ouvir, mas lá no curso, a Eliana ensina que não é para dormir. Né? Então, eu gosto de que a criança não durma mamando a mamadeira, porque aí já tomou banho, já fez a higiene dos dentinhos, mas o Miguel tinha uma dificuldade de se concentrar muito grande e de relaxar para dormir. Então, a mamadeira foi o que resolveu, né? A individualidade de cada um, né? A individualidade de cada um. Então, só que ele mama, dorme, aí vai mamar só de manhã do dia seguinte, mas ele manda a gente sair do quarto. Lindo. Ele dá tchau, ele despacha a gente. E agora falando dos grandes vilões do sono, Eliana. Um deles, né, acho que é o clássico aí, são as telas, né? As telas. Os As bebês... telas, na verdade, ela não é um vilão só do sono, né? Ela afeta também o sono, mas ela já afeta o sono porque ela já está afetando outras coisas. Por isso ela afeta o sono. E tem muitas famílias que, inclusive, nesse momento aí, que já deveriam estar nessa rotina para que a criança já tenha essa adaptação para o dormir e essa autonomia para o dormir, entrega-se um celular. Entrega um celular. E aí, o que acontece com essa criança, que esses vilões aí do sono? Que não não é só o sono, eu né? tenho um posicionamento muito meu, muito meu, tá? Você cresceu vendo televisão. A minha filha, não sei a diferença de idade de vocês, mas a Alessandra é uma pessoa, foi uma criança que assistia televisão. A Alessandra acordava de manhã, fazia a tarefa dela. Entre 11 e meio-dia, ela assistia a Xuxa. 10h30, acho que eram 10 horas que começava o programa da Xuxa. Também assistia. 10 horas, 10h30, começava o programa da Xuxa, assistia. 11h30, meio-dia, tomava banho, almoçava e ia para a escola. Pronto. Chegava da escola, tinha lá os afazeres, às vezes tinha outras coisas para estudar e tal. Depois assistia mais um pouco de televisão. Como que uma criança assiste televisão? Passiva, ela está aqui assistindo a televisão. Desde que ela tenha se movimentado, ido para a escola, brincado, correu no recreio, tudo, ela já fez a sua atividade física, né? Então, ela está ali assistindo a TV, mas ela não está interagindo com essa TV, ela é passivo. Mas o celular é um veneno. Porque o celular... Porque se nós formos jogar todas as telas no mesmo patamar, o problema não é o tempo da TV, o problema não é a TV, o problema é como você administra este tempo para esta criança assistir TV. Não tem problema você pôr lá meia hora
de desenho para o seu filho de 2 anos, com letrinhas, não tem problema nenhum. O problema é você pegar uma criança de 2 anos, quando ele acorda, você senta essa criança num sofá e ele fica a manhã inteira vendo TV, porque aí ele não gastou energia, ele não usou a criatividade dele, ele não fez nada. Então, para mim, o problema não é a TV, é o uso que se faz dela, é como você usa a TV. Agora, o celular, não. O celular, ele é maléfico, porque a criança, ela interage. Com 1 ano e meio, eles sabem pular vídeo, eles pulam. Quando entra propaganda, eles batem o dedinho, eles fazem assim, ó. Eles já manuseiam o celular. Ah, mas ele é muito inteligente porque ele faz isso. Acham que é inteligência. E é inteligência, só que eles não sabem que eles estão matando quantos milhões de neurônios ali. É isso. Por quê? Aquele vídeo começa a demorar, já não serve mais para ele já pula para o outro, daí ele pula para o outro, ele pula para o outro, e o cérebro dessa criança vai entrando em... Aí pronto, acabou. E muitas vezes a família, por N motivos, não proporciona para a criança o desenvolvimento adequado, estar no parque, né, pisar na terra, pisar na grama, pisar no barro, fazer o que a criança precisa fazer, subir morrinhos, escalar, escorregador, enfim. Necessidade básica. Comer, dormir e atividade física. São essas 3. Se você atender essas 3 atividades da criança, o resto ela se desenvolve. Mas se uma dessas ficar prejudicada, vai prejudicar todo o resto. Então, uma criança que não sai do sofá da frente da televisão, como esse menininho que eu te contei... Como tem vários. Né? Se ele não faz atividade nenhuma, ele vai ser prejudicado. Mas aí o problema não foi a TV, foi a administração do tempo desta criança em frente à TV. Porque se nós formos pegar a TV e dizer, então, o que nós vamos falar para a geração, para a sua, para o meu filho, da minha filha? Todos eles assistiram TV. E ninguém ficou comprometido por isso. Então, a gente não pode ser radical, porque a hora que a gente pega e joga tudo no mesmo balaio, a gente deixa de ajudar os pais, porque é claro que tem mãe que, para fazer um almoço, ela precisa pôr ali um desenhozinho de meia hora para uma criança de 2 anos, para ela ter paz para fazer um almoço. E ela, muitas vezes, se sente segura com aquilo. E aí ela fica, meu Deus, meu filho vai ficar doente, meu Deus, eu vou atrapalhar o desenvolvimento do meu filho. Não, gente, bem orientado, não tem problema. O problema é o bendito do celular. Então, esse é um posicionamento meu. Eu quero até pedir desculpa aí para outros profissionais que defendem que nem televisão é para criança ver. Eu não penso assim. Não dá para ser radical, né? Eu acho que radicaliza. E aí, então, como que eu vou convencer? Olha só, como que eu vou convencer uma mãe que tem 25, 26, 30, 35 anos hoje de que a televisão é maléfica para o filho dela, se ela cresceu vendo televisão? Ela via televisão, a importância, mas ela via exato, aquilo que os pais determinavam. E ela brincava, ela ia para a rua, ela estava na escola fazendo atividade física. Todas as outras coisas estavam envolvidas. Então, e não que a gente tem não é hoje. A TV, é o uso que se faz dela, é a Perfeito. forma como a gente usa. Agora, o celular, não. Tudo que puder evitar celular é não, desde a primeira vez. É não, não e não. E ponto final. Até porque quem conduz tudo isso são os cuidadores, não é a criança. Não é a criança. É igual quando o pai e a mãe falam assim pra mim, é um bebezinho de 4 meses, mas ele só quer ficar em pé. Desculpa. Não, ele não só quer ficar em pé. Você está permitindo com que ele fique em pé, porque ele só vai fazer o que você permitir. E é isso. Um bebê de 8 meses só vai estar no celular se você permitir. Né? É igual a história, só quer dormir na minha cama. Exatamente. Com 8 meses? Não então, tem como. não tem aquela frase que, inclusive, eu vi no seu Instagram, que o bebê não gosta de dormir. Não, isso não O bebê existe. não sabe dormir. Ele não sabe. Ele chora para dormir, não. Ele chora porque ele não sabe dormir. Ele precisa dormir, quer dormir e não sabe dormir, e aí ele chora. Perfeito.
Eliana, eu fiz uma caixinha para você no meu Instagram, que as mães colocassem lá as principais dúvidas. Claro que muitas você já respondeu aqui, mas como o tempo passa muito rápido, Passa muito rápido, muito. eu vou selecionar algumas aqui, né? Se você puder responder. Claro. Acredito que vocês vão ficar muito felizes, porque é a resposta de quem realmente entende do sono dos bebês, né? Como voltar a dormir sem precisar recolocar a chupeta, bebê de 10 meses? Recolocar significa que ela já retirou a chupeta e esse bebê não está dormindo. Dormindo. Ele já não dormia. Perfeito. Ele já não dormia. Não é... O retirar a chupeta vai causar um impacto 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois... Fica tudo bem, né? Fica tudo bem. Como tirar da cama compartilhada com o menos trauma possível? Bom, primeiro que tirar da cama compartilhada não causa trauma. Não é Boa, o princípio boa. do trauma você ensinar o bebê a dormir em outra superfície, né? Então, esquece trauma. E aí tem todo um processo. Precisa ver a idade, é preciso fazer a educação de sono completa. Não adianta atacar só a questão Da da cama. cama compartilhada. É preciso ter todo né, a rotina do dia, a forma de dormir, ensinar autonomia. É aí que entra um método que nada mais é do que um passo a passo. E você vê a pergunta, né? Assim, como ensinar sem trauma? Mas quem disse que vai ser um trauma? Mas quem disse que ensinar a dormir causa trauma? Exatamente. Olha para você ver como o peso já da culpa ou do será que eu estou Peso fazendo da certo? culpa, mas a internet dissemina muito. Muito, isso, né? Muito. Bebê de 9 meses não dorme mais a noite toda. Uma luta para dormir no horário de sempre. O que fazer? Primeiro que bebê não tem horário de relógio todos os dias, né? Ele tem intervalos. Então, um bebê de 9 meses, ele faz 2 sonecas no dia com intervalo de 3 horas. Ele faz 1 hora de manhã, 2 horas à tarde de soneca. 7 horas, 7h30 da noite, está pronto para dormir. Então, essa coisa de todo dia no mesmo horário também não funciona. Então, é preciso saber todo esse funcionamento do bebê, né? Para daí levar para o berço na hora adequada. Perfeito. Vai ter dia que vai dormir às 7, vai ter dia que vai dormir 7h30. O que não pode é um dia dormir às 7, outro dia dormir às 10 horas da noite. Passou de 20 horas, já é tarde para Para bebê. que o bebê dormir. Tem dias que minha bebê briga com sono, principalmente à noite, e chora muito. 5 meses. Então, bebê não briga com sono. Depois de tudo que a Eliana conversou aqui com a gente, orientou, gente, quantas coisas vocês já têm de informação e, além disso, no Instagram dela, né, as mentorias, os cursos da Eliana, para que você realmente consiga cada vez mais ter informações para que você tenha essa rotina e você faça esse hábito com o bebê de vocês. Com 5 meses, precisa dar uma boa investigada, uma boa observada o que é que está causando esse comportamento nela. Se é só uma questão de não aceitar o berço, se chora mesmo no colo, que muitos choram no colo mesmo, muito durante muito tempo. Então, aí tem que observar o que é, fazer uma investigação. Bebê de 4 meses passa a madrugada chupetando o seio. Se tira a corda irritada, prematura de 33 semanas. Ela foi prematura. Com 4 meses, ela não é prematura mais, né? Tanto não é que já tem capacidade de aprender hábitos, né? Então, essa bebê está sendo prejudicada por um comportamento da mãe, que, por falta de informação, por não saber como se livrar dessa criança desperta pela madrugada, ela está fazendo isso, dando peito, dando peito, dando peito. E aí tem que avaliar uma série de coisas, mas é já. Quanto mais tempo passar, pior vai ficar. Devo trocar a fralda todas as noites? Fralda a gente troca quando precisa, se não precisa, não troca. Não vou acordar o bebê para trocar a fralda se tem só xixi, Tem né? que trocar só porque está com 3 horas ou só porque... Não, troca quando for necessário. Não vazou, a fralda não está cheia, não fez cocô, não tem que trocar. E a última, né? Porque tem muitas aqui para a gente poder falar para você. Mas, né, a gente sabe que o tempo não nos deixa. Eu preciso deixar o bebê no berço chorando para ele aprender a dormir? Então, essa é uma coisa que funde a cabeça das mães. Todo bebê que você for mudar algum hábito nele, ele vai chorar.
Então, não se iludam, não existe educação de sono sem choro. Não. Agora, sozinho chorando é que não se deve e não precisa deixar. Você colocar um bebê no berço e deixar chorando para ele aprender, ele não vai aprender nada. Porque tem formas de ensinar. Agora, choro vai haver. Sabe quando que não há choro? Quando você começa desde novinho, desde a hora que você sai da maternidade. Tudo que a gente faz antes, né? Toda intervenção que é feita da forma certa, Certo. no momento certo. Que não precise desmanchar lá na frente para fazer outra coisa, né? Então, se ele aprendeu, não vai ter choro. Agora, você pega um bebê de 8 meses, acostumado a dormir no colo, balançando na bola de pilates, com a mãe fazendo agachamento, porque tem essa agora, né? Faz agachamento e aí o bebê acostuma assim. Quando ele está com 12 quilos, quem que faz agachamento, né? E aí você vai colocá-lo no berço para ensinar a dormir, vai ter choro. Não tem como não ter choro, mas você está ali ensinando. E isso é muito importante que as famílias saibam o que vai acontecer, né? E é algo que isso acontece em todo o processo da criança, né? Não só do sono. Não só do sono. Um bebê com atraso de desenvolvimento que chega com essa idade, com um belo de um atraso, vai fazer vai fisioterapia, se incomodar. vai chorar, vai se Eu falo, incomodar, aguenta o coração, porque a gente está fazendo o que é o melhor para o seu bebê. Mas daí os pais suportam. Para dormir, ninguém quer. Eu não sei o que tem, da onde que surgiu essa crendice de que dormir traumatiza, ensinar a dormir traumatiza, que chorar com os pais. Olha, o bebê não está na chuva, não está no vento, não está com fome, está no quartinho dele, confortável, lindo, maravilhoso, que custou uns bons 10 mil reais, com o pai ou a mãe do lado, e ele está chorando. Se você puser no colo para fazer dormir, ele vai chorar também. E aí para dormir traumatiza. A gente tem que ter muitas informações e nos sentir muito seguros com profissionais realmente capacitados para aquilo e que a gente entenda esse processo. Porque eu falo muito isso para os pais em todos os sentidos. Quando vocês entendem os processos, tudo fica mais fácil, porque você precisa enxergar que tanto você quanto os profissionais, ninguém está aqui judiando. Ai, tá judiando, Eliana tá judiando do meu filho. Não, a gente está ajudando para que qualquer coisa que vá acontecer lá na frente não aconteça. Porque o bebê vai estar seguro, porque ele tem autonomia, ele tem tudo o que ele precisa para que ele mesmo dê conta de resolver qualquer coisa lá na frente e que a gente não tenha prejuízos. Porque se você não resolver hoje, aí sim os prejuízos vão acontecer lá na frente. Eu digo para as mães. Eu recebi uma mãe um dia desse, ela veio falar comigo, olha, Eliana, eu estava comprando, mas eu resolvi não comprar o curso porque eu sei que eu não vou aguentar deixar o meu bebê chorando. Eu falei, mas você não vai deixá-lo chorando. Ah, mas ele vai chorar. Eu falei, vai, porque eu não minto. Porque é um tal de ensinar método gentil por aí, mentindo que o bebê não chora. Eu digo, olha, Eliana, como que eu faço para o meu bebê não chorar? Eu não sei. Se você souber, o dia que você aprender, você me conta, porque eu realmente, com 15 anos de profissão, eu não sei, né? Mas eu disse, ela falou assim, sabe o que é, Eliana? Ele foi prematuro, ficou na UTI, eu não aguento ver ele chorar. Eu não suporto que ele chore. Eu tenho dó e eu não quero que ele chore. Eu disse para ela, ok, você já pensou nas consequências disso? Vai ter consequência, vai ter. Se é mais, se é menos, isso vai depender de uma série de fatores, mas vai ter, né? E isso vale para tudo, né? Então, os pais precisam ter muito essa consciência, porque depois a gente começa a ouvir muito, quando eles são um pouquinho maiores, várias coisas que estão acontecendo, e quando a gente volta, né? Quando a gente faz a avaliação e a gente volta, você vai ver que estava tudo aqui atrás. Tudo aqui atrás. Tudo. É o que eu digo, os problemas de sono, eles são inúmeros na infância, na adolescência, até na fase adulta. Acontece que quando o resultado vem, já está tão distante daqui que os pais não fazem mais essa ligação. Mas se a gente que vai investigar, o profissional que vai investigar, vai detectar que se tivesse sido resolvido aqui atrás, hoje não estaria passando por aquilo. Informação por bons profissionais e os pais realmente encorajados a fazerem em
tudo que se refere às crianças, aos bebês, faz toda a diferença. Eliana, muito obrigada. Passou muito rápido. Deus Passa abençoe. muito rápido, né? Companhia boa é sempre assim. E Obrigada. o assunto é apaixonante, Maravilhoso, né? né? Falar de bebê... Tem coisa melhor que falar de bebê? Ah, coisa mais linda. Obrigada. Obrigada a Obrigada você. mesmo por ter vindo. Obrigada por todos os seus ensinamentos. Que Deus continue Os te seus abençoando também, você sabe, muito. né? O quanto eu sou sua fã. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada, beijo, gente. Obrigada. Te vejo no próximo episódio.